Eu quero estar trazendo uma palavra sobre a Santa Ceia, e também ensinando sobre a transubstanciação. Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Diz assim, E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja o Deus, bendita seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Pode tomar vosso assento. Dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Irmãos, eu vejo nesse texto de Gênesis 14, versículo 18, a primeira Santa Ceia, em que Melquisedeque, sumo sacerdote, foi levar para Abraão pão e vinho. Hoje é um culto de Santa Ceia, e eu quero estar ensinando a igreja do Senhor sobre a importância da Santa Ceia. Eu quero que você localize outro texto, é Lucas 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Eu quero agradecer a Deus aí pela a presença da nossa amiga ali, né? Josi, a Rosana, né? Deus abençoe. Também o nosso irmão David, nosso irmão Oséias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém? Estarei colocando esse estudo também no meu canal, o semeador bebê Jorge Andrade. A gente tem ali já 68 inscritos, né? Bastante de pessoas aqui do nosso estado e de outros estados, e até mesmo fora do nosso país, que são inscritos no nosso canal e acompanham nossos estudos bíblicos. Irmãos, falando sobre a ceia, a ceia do Senhor é a segunda ordenança cristã, e é a ceia do Senhor. Comigo, a segunda ordenança cristã. A segunda ordenança cristã é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Mais conhecida pelos católicos como a Santa Ceia, ou como Eucaristia, assim como o batismo nas águas. A ceia do Senhor foi instituída diretamente pelo próprio Cristo. Em Lucas 22, versículo 19, diz assim, tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, a Santa Ceia, você vê ali o sumo sacerdote Melquisedeque, que não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim, ele dando a Santa Ceia para Abraão, e recebeu o dízimo de Abraão, e abençoou Abraão. Aí você vê a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa, ela substituiu a Santa Ceia, substituiu a Páscoa. Mas o que era a Páscoa no Antigo Testamento? Quando Deus mandou a 10ª praga sobre a terra do Egito, que era a morte dos primogênitos. A Bíblia diz que na 10ª praga, quando o anjo da morte fosse passar sobre todas as casas, eles tinham que ter o sangue nos umbrais das portas das suas casas, para que quando o anjo da morte passasse, não ferisse o primogênito. O que seria o primogênito? O filho mais velho de cada família. E eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue daquele cordeiro, talvez sobre folhas de palmeira, e passaram no umbrais das portas das suas casas. E a casa que não tinha a marca do sangue no umbrais das suas portas, o anjo vinha e feria o primogênito.
mas toda casa que tinha a marca do sangue no umbrais das suas portas, o anjo pulava por cima. Então o que seria a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa pular por cima. E a Páscoa ela seguiu desde a época de Moisés, ela foi até a época de Jesus, e Jesus participa da última Páscoa junto com os discípulos, e a Páscoa era tanto carne de cordeiro, como também o suco de uva e a erva amarga. E quando Jesus participa da última Páscoa com os discípulos, ele faz uma promessa, que não participaria mais com eles aqui na terra, mas sim lá nas bodas do Cordeiro. E a Igreja Católica, ela tem o hábito de participar da sua ceia, chamada Eucaristia. A Igreja Congregação Cristã e a Igreja Católica, ela faz isso cada 30 dias. A Presbiteriana, a Batista, cada 30 dias. Se não me engano, a Igreja Menonita, eles fazem a Santa Ceia deles cada 7 dias. E tem a Igreja Congregação Cristã que faz uma vez por ano a sua Santa Ceia. Uma vez por ano eles usam a exemplificação da Páscoa. A Páscoa era feita uma vez por ano. Então a Igreja Cristã adotou para si como costume de celebrar a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa uma vez por ano. E tem a Assembleia de Deus, nosso ministério, a gente participa a cada 30 dias. Mas o que é importante lembrar da Santa Ceia? Que aquele que participa dela, ele tem que estar em comunhão com Cristo e com a igreja. Diga comigo, comunhão com Cristo e com a igreja. E ela também, o que é importante você lembrar essa noite, que ela é a segunda ordenança cristã. Diga comigo, primeiro batismo. Segunda ordenança, Santa Ceia. Olha que interessante, diferentemente do batismo, a ceia tem vários nomes nas Escrituras. Diga comigo, a Santa Ceia, ela tem vários nomes nas Escrituras. Diga comigo, ela é chamada de Ceia do Senhor. Esse texto está em 1 Coríntios 11, 20. Diga comigo, ela também é chamada Mesa do Senhor. Ela é chamada Mesa do Senhor. 1 Coríntios 10, 21. Diga comigo, ela é chamada também de comunhão. É chamada de comunhão. Ela também, diga comigo, ela é chamada de partir do pão. 1 Coríntios 10, 16. Diga comigo, ela também é chamada de ação de graças. Ela é chamada de ação de graças. Diga comigo, ela também é chamada de Eucaristia. Ela é chamada de Eucaristia. Em 1 Coríntios 11, 24 e Mateus 26, 26. Outra coisa importante aqui, irmãos, sobre a ceia do Senhor, em Marcos 14, 22 e Lucas 22, 17, pois as Escrituras dizem, e tendo dado graça, diga comigo, e tendo dado graça, diga comigo, é Eucaristia. Vou dar outra pronúncia mais fácil você pronunciar. Comigo, e tendo dado graça. Na linguagem grega é charis tesas. Por que está falando de grego, pastor? Porque a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, aramaico, e o Novo Testamento em grego e latim. Então, quando você quer ver o real significado da palavra, você tem que ir para os originais. Outra coisa interessante, a ceia do Senhor é um dos momentos mais sublimes do ministério terreno de Cristo. Naqueles dias, os judeus já celebravam anualmente a Páscoa, ou Pesach, há mais de 1500 anos consecutivos. A primeira Páscoa foi realizada nos dias de Moisés, durante a 10ª praga do Egito, onde Deus ordenou que um cordeiro sem defeito fosse morto e seu sangue fosse passado nos umbrais das portas, para livrar os primogênitos hebreus do anjo da morte. Ela foi estabelecida como um memorial perpétuo que deveria ser realizado todos os anos no dia 14 do mês de Nissan. Dia 14 do mês de Nissan. A fim de periodicamente relembrar os hebreus o grande livramento que foi dado por Deus. Então Cristo, se aproveitando dessa celebração tão significativa para os judeus, estabelece uma nova ordenança perpétua para todos os seus discípulos,
a fim de substituir a Páscoa, celebrando a nova aliança. Ele toma o pão e o suco de uva, afirmando que agora ele simboliza o corpo de Cristo. Diga comigo, agora ele simboliza o corpo de Cristo, moído em favor dos pecadores, e o sangue da nova aliança em Cristo, derramado na cruz para o perdão dos pecados. Jesus, se você quiser conferir aí, em Mateus 26, versículo 26 ao 30, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Diga comigo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Segundo alguns teólogos, eles cantaram o Salmo 118. Os salmos da Bíblia são o hinário de Israel. E eles cantaram o Salmo 118 e foram para o Monte das Oliveiras. Agora, uma coisa que eu quero ensinar para vocês essa noite é a teoria da transubstanciação. Diga comigo, a teoria da transubstanciação. Existem 4 formas diferentes de entender a ceia do Senhor no meio cristão. As igrejas ortodoxas, a católica, a romana, considera esse evento como um sacramento. Diga comigo, considera esse evento como um sacramento. Ou seja, um ritual que transmite graça. Esses grupos preferem usar as expressões Eucaristia ou Santa Ceia, pois ambos creem na transubstanciação dos elementos, ou seja, que após a consagração, o pão e o suco de uva se transformam literalmente na carne e no sangue de Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso, irmãos? Se transforma literalmente carne e sangue de Cristo? Quem acredita nisso aí? Eu acredito. Você acredita? Um aí está junto comigo. 2. Agora veja que interessante. Eles creem que o corpo, que o pão e o suco de uva se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Olha que interessante. Crer dessa forma é fundamental para poderem afirmar que a participação na Eucaristia santifica o pecador e lhe transmite graça. Pois como estariam comendo um pedaço do próprio corpo de Cristo, esse elixir espiritual iria santificar os que dele se alimentam. Porém, a transubstanciação é um ensino antibíblico. Para quem achou que era realmente o corpo e o sangue de Cristo, o suco de uva e o pão, agora aprenda que esse ensinamento é antibíblico. Diga comigo, esse ensinamento é antibíblico. Por quê? A transubstanciação é ensinamento antibíblico e herético. Diga comigo, é ensinamento antibíblico e herético, porque afirma que cada consagração dos elementos, Cristo é sacrificado novamente, para que os fiéis possam comer da sua carne e do seu sangue. Ao contrário disso, as Escrituras nos afirmam que Cristo foi sacrificado de uma vez por todas, obtendo redenção eterna e nunca será novamente sacrificado. Então esse ensinamento que o suco de uva e o pão realmente é o corpo de Cristo, é um ensinamento errado, é uma simbologia. Diga comigo, o suco de uva e o pão é uma simbologia. Porque se fosse realmente, pense comigo, o corpo e o sangue de Cristo, ele seria canibal. Ele comeria da própria carne e do próprio sangue. Você está entendendo onde está errado? Pois sabemos que tendo sido, Romanos 6 e 9. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ele pode morrer outra vez? Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo ele para Deus. Então quando ele morreu, quando Cristo morreu de uma vez por todas.
vivendo Jesus para Deus o Pai. Amém. Olha que interessante outra coisa. Ele, Cristo, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Tem uma igreja aí chamada Adventista do Sétimo Dia, e eles creem que Jesus entra todo dia no Santo dos Santos e faz expiação dos pecados. Isso é verdade, irmãos? Não é. Digo comigo, isso é heresia. Digo comigo que o sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Na cruz do Calvário. Agora que ele é um sumo sacerdote, dá a destra do Pai e vive para sempre para interceder por nós, isso é verdade. Mas dizer que ele entra todo dia no Santo dos Santos, dizer que o suco de uva e o pão é realmente o corpo dele, é uma simbologia sim, mas não é literalmente o corpo de Cristo. Amém? Diga isso comigo, se fosse realmente, ele seria canibal. Hoje é culto de ensinamento, para vocês aprenderem. Outra coisa, pelo seu próprio sangue, diga comigo, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados. Diga comigo, foi oferecido uma única vez para tirar os pecados. Se você quiser marcar a referência aí, é Hebreus 7, 27, Hebreus 9, 12, Hebreus 9, versículo 24 a 28. Outro texto, irmãos, interessante aqui, Hebreus 10, versículo 10 a 14. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas, quando este sacerdote Cristo acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Diga comigo, Jesus assentou-se à direita de Deus, porque por meio do único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Diga comigo, ele nos aperfeiçoou para sempre. O que se entende para sempre, irmãos? Eternamente. Outra coisa interessante que eu vou ensinar aqui, outra consequência grave desse ensinamento herético, é que se após a consagração os elementos realmente se transformam no corpo de Cristo, não haveria problemas em prestar adoração a eles, pois a pessoa estaria adorando o próprio Cristo. Sim ou não? Você poderia adorar a Santa Ceia. Agora olha que interessante, sendo assim, essa prática conduz os incautos à idolatria dos elementos da ceia. Pensando que estão adorando a Cristo, na verdade eles estão praticando idolatria, adorando uma porção de pão e de vinho. A doutrina da transubstanciação força uma interpretação literal. Diga comigo, a doutrina da transubstanciação força uma interpretação literal dos textos claramente simbólicos, como Mateus 26, 26, 1 Coríntios 11, 24, João 6, 53. Jesus disse que é o pão da vida. Quer dizer que ele é o pão? Não é o pão. Diga comigo, simbologia. Ele diz que é a porta. Por que porta? Porta é acesso. A única maneira de você ter acesso a Deus Pai é através de Jesus. Não é através de Paulo, Pedro, Tiago, João, Maria, Aparecida, não é. É somente através de Jesus que você tem acesso a Deus o Pai. Esses textos, se textos como esses tivessem que ser entendidos de forma literal, então também teríamos de afirmar que Jesus Cristo é literalmente o pão, uma porta, uma pedra, uma videira, água e assim por diante. O tempo todo Jesus fala por meio de figuras. E comigo, o tempo todo Jesus fala por meio de figuras.
metáforas, parábolas. Forçar literalidade nesses textos demonstra claramente falta de familiaridade com o estilo de linguagem que Jesus Cristo utilizava. Onde é literal, é literal. Diga para mim assim, repita. Onde é literal, é literal. Onde é literal, é literal. Aonde é figurativo, é figurativo. Aonde é alegórico, é alegórico. É que nem as duas testemunhas do Apocalipse lá. Eles tentam usar ali simbologia, mas ali é literal. Ali é Enoque e Elias, os únicos dois que não morreram. Está entendendo? Se você não entender isso, por isso que Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O apóstolo Paulo explicou de forma bem clara que os discípulos de Cristo devem praticar o ritual da ceia do Senhor, até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. 1 Coríntios 11:26. Sendo assim, Cristo não pode já estar fisicamente presente nos elementos, porque Ele está no céu. O corpo de Cristo na terra são as pessoas em quem o Espírito Santo habita, e não os elementos da ceia. Diga comigo, são as pessoas que o Espírito Santo habita, e não os elementos da ceia. Você sabia que o Espírito Santo habita dentro de nós? Ele não habita dentro dos elementos da ceia, mas habita dentro de mim e de você? O corpo de Cristo na terra são as pessoas em quem o Espírito Santo habita, não os elementos da ceia. Em Atos 9, versículo 4, Jesus disse que Paulo estava perseguindo o seu corpo. Sim ou não? Seu corpo. O que só se aplica à igreja. Ele vê Paulo lá e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus literalmente ou a igreja de Cristo? E se perseguir a igreja de Cristo, estava perseguindo Cristo. Quem persegue você, irmão, que serve a Deus, está perseguindo o próprio Cristo. Quem se levanta contra você que serve a Deus, está se levantando contra o próprio Cristo. Por quê? Diga assim: porque nós somos membros do corpo de Cristo Jesus, e Ele é o cabeça desse corpo. Aleluia, Jesus. Posteriormente, o próprio Paulo reconhece que Cristo estava falando a respeito dos santos da igreja naquele momento, em 1 Coríntios 15:9. Portanto, facilmente concluímos que a teoria da transubstanciação deve ser rejeitada por ser herética. Diga comigo. Diga assim comigo agora. Portanto, facilmente concluímos que a teoria da transubstanciação deve ser rejeitada por ser herética e promover idolatria. Bem, irmãos? Quem pode compreender essa palavra de ensinamento aqui? Diga comigo, a Santa Ceia é um ato simbólico. Não é literalmente o corpo e não é literalmente o sangue. Diga comigo, são simbologias. Porque se fosse realmente o corpo e o sangue, quando Jesus participou junto com os discípulos, seria canibal, porque ele também comeu. É? Ele não comeu? Não deu também pela boca de Judas lá? Vocês entenderam? Viu como que é bom estudar a palavra de Deus? Outra teoria, a teoria da consubstanciação. Eu não vou, só vou dar um início aqui e já vamos fazer a oração já para nós poder distribuir a ceia. A teoria da consubstanciação dos elementos foi desenvolvida por Martinho Lutero após a Reforma Protestante. Diferentemente da transubstanciação, a consubstanciação afirma que o pão e o suco de uva não se transformam fisicamente após a consagração. Segundo essa teoria, os elementos da ceia apenas compartilham as mesmas substâncias que o corpo e o sangue de Cristo. Sendo assim, continuam sendo pão e vinho, mas a substância da carne e do sangue de Cristo estão fisicamente presentes neles. Embora possuam menos problemas e conflitos que a teoria anterior, a consubstanciação também é incoerente em alguns aspectos, pois ela mantém os ritos e os estados de sacramento,
afirmando que por meio dele os fiéis recebem graça divina em suas vidas. Mesmo que de forma mais subjetiva e direta, essa teoria também leva à veneração dos elementos, por incitar os fiéis a pensar que esses elementos são remédios santos para a alma, sendo capazes de santificar o corpo e a alma, curar e realizar maravilhas. Não há base nas Escrituras para alegar que essa teoria seja bíblica. Ao que parece, Lutero não conseguiu se libertar desse dogma católico, o que levou a tentar criar um meio termo entre a heresia católica e o ensino bíblico puro. Logo concluímos que a consubstanciação deve também ser rejeitada. Diga comigo, deve também ser rejeitada. O que você precisa entender? Eu não vou me adentrar mais adiante aqui, devido ao espaço do tempo, que o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa a nova aliança, o sangue dele derramado na cruz do Calvário. São representações e não são literais. Amém? Quem entendeu essa palavra de ensino? Irmãos, se coloque em pé, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, maravilhoso e glorioso Deus, nessa noite, Pai, te louvamos por esse culto e objetivo, Deus. Que o Senhor venha falar melhor em cada coração, nos guarda das heresias, das mentiras, do engano. Assim eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Vamos já orar pelos elementos da Santa Ceia. Eu quero que você localize lá em 1 Coríntios, capítulo 11, em versículo 23. Só para nós ler a passagem do costume.